Em um cenário repleto de aflições, um homem íntegro e temente a Deus se vê em uma situação desoladora. Jó, um homem de caráter impecável, viveu uma vida de bênção e prosperidade. Ele possuía uma grande família, riquezas incontáveis e a consideração de todos ao seu redor. Sua fé era inabalável, sua moral irrepreensível e sua devoção a Deus não tinha paralelo. Porém, uma reviravolta drástica mudaria tudo. Um dia, em uma reunião celeste, onde os filhos de Deus se apresentavam perante Deus, Satanás também se fez presente. Deus, com orgulho, perguntou ao adversário: "Observaste o meu servo Jó? Não há ninguém como ele, íntegro e reto, que teme a Deus e se afasta do mal." Satanás, sempre desafiador, respondeu com uma acusação amarga: "Jó só te serve porque tens cercado sua vida de bênçãos. Toca nas suas riquezas, na sua saúde, em tudo o que ele tem, e verás se ainda te abençoa." Deus, permitindo que o adversário testasse a lealdade de Jó, deu permissão para que tudo fosse tirado dele, exceto sua vida. Em um dia fatídico, o sofrimento chegou de forma avassaladora. Jó recebeu a notícia de que seus filhos haviam morrido em um trágico acidente. Seus bens, suas riquezas e tudo o que ele tinha foram destruídos. No entanto, em meio ao caos e à dor, Jó se prostrou, rasgou suas vestes e adorou a Deus, dizendo: "O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor." Satanás, não satisfeito, retornou ao Senhor e, novamente desafiando a integridade de Jó, sugeriu que, se tocasse no próprio corpo de Jó, ele com certeza blasfemaria contra Deus. Deus, com um olhar de profunda sabedoria, permitiu que seu servo fosse tocado por uma doença terrível, uma doença que cobriu seu corpo com feridas e dores insuportáveis. A dor era grande, mas ainda assim, Jó não amaldiçoou a Deus. Sua esposa, vendo o sofrimento de seu marido, o incitou a amaldiçoar a Deus e morrer. Mas Jó, com uma fé inabalável, respondeu: "Receberemos o bem de Deus e não o mal." Sua resistência em manter a fé, mesmo em meio ao sofrimento, impressionava e desafiava qualquer compreensão humana. Por 7 dias e 7 noites, os 3 amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, vieram consolá-lo, mas o encontraram tão desfigurado e coberto de dores que ficaram em silêncio. Não havia palavras que pudessem aliviar seu sofrimento. Porém, quando o silêncio foi quebrado, começou uma série de discursos onde os amigos tentavam justificar o sofrimento de Jó, baseando-se em suas próprias crenças. Eles sugeriam que sua aflição era uma punição pelos pecados que ele teria cometido. Jó, em resposta, começou a questionar a lógica dos seus amigos. Ele não entendia por que ele, sendo justo, sofria tanto. Ele desejava a morte como um alívio para suas dores e perguntava por que tinha sido trazido ao mundo apenas para sofrer. A batalha entre a dor de Jó e as explicações dos amigos continuou, mas enquanto isso, ele buscava desesperadamente respostas de Deus. Ele se perguntava: onde está Deus? Ele sentia que suas orações não estavam sendo ouvidas e sua angústia aumentava a cada dia. Elifaz, Bildade e Zofar, com suas crenças tradicionais, insistiam que o sofrimento de Jó era consequência de seus próprios erros. Eles disseram que a única maneira de sua situação mudar era através do arrependimento. Eles acreditavam que Deus apenas puniu os ímpios e que Jó deveria se arrepender de algum pecado escondido. Jó, no entanto, sentia-se cada vez mais incompreendido. Ele não conseguia ver a lógica nas palavras de seus amigos, nem encontrava consolo em seus discursos. Ele questionava a justiça de Deus e tentava entender o propósito por trás de seu sofrimento. Quando Deus finalmente se revelou, não foi para dar respostas lógicas ou explicações sobre a dor de Jó. Ao contrário, Deus fez uma série de perguntas desafiando Jó
a entender a vastidão e o mistério da criação, da natureza e da própria justiça divina. Deus falou sobre a criação do mundo, sobre o controle que ele exerce sobre todas as coisas, desde o nascimento dos filhotes no campo até os mistérios das estrelas. Ele questionou Jó sobre o poder de entender essas maravilhas, ressaltando que sua sabedoria e poder são infinitamente maiores do que a capacidade humana de compreensão. Jó, finalmente, compreendendo a magnitude de Deus, respondeu com humildade, reconhecendo sua limitação e a grandeza do Criador. Ele disse: "Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem." Ele se arrependeu de questionar a justiça divina e se prostrou diante de Deus, reconhecendo que, mesmo sem entender tudo, ele confiava no caráter soberano de Deus. Deus, vendo a humildade e o arrependimento de Jó, restaurou sua sorte. Ele deu a Jó o dobro do que ele havia perdido: mais rebanhos, mais riquezas e, mais importante ainda, ele lhe deu uma nova família. Os filhos e filhas de Jó nasceram novamente e a terra se encheu de bênçãos. A transformação de Jó foi profunda, não apenas na restauração de seus bens materiais, mas principalmente no aspecto espiritual e emocional. Ele passou a entender que, mesmo diante da dor, a fé em Deus não é sustentada pelas circunstâncias, mas pela confiança no caráter do Senhor. A verdadeira fé não depende das bênçãos temporais, mas da convicção de que Deus é soberano e justo em todos os momentos. Jó, agora restaurado, não era mais o mesmo homem que um dia, imerso em sua prosperidade, apenas temia a Deus pelas bênçãos. O sofrimento que ele passou não o destruiu, mas o transformou em alguém mais profundo em sua fé. Ele não mais questionava Deus com o coração cheio de dor, mas com um espírito que havia sido purificado no fogo da adversidade. A restauração de Jó foi uma poderosa demonstração de que, mesmo nas horas mais sombrias, Deus não abandona seus filhos. Jó havia perdido tudo, mas encontrou algo que não se pode tirar: a certeza de que o Redentor vive e que ele, em sua soberania, conduz tudo com sabedoria e justiça. O sofrimento de Jó não teve como propósito puni-lo sem razão, mas sim testá-lo, refiná-lo e revelar-lhe um entendimento mais profundo de quem Deus realmente é. Por fim, Jó alcançou uma sabedoria que não poderia ser adquirida apenas em tempos de abundância. Ele aprendeu a verdadeira humildade diante de Deus, reconhecendo que, por mais que tentasse compreender as razões do sofrimento, há coisas que estão além da compreensão humana. Deus, em sua grandeza, não é obrigado a dar explicações ao homem, mas o homem é convidado a confiar na sua bondade e justiça, mesmo sem entender completamente seus caminhos. A história de Jó nos ensina que a fé verdadeira não é uma fé que evita a dor, mas uma fé que suporta a dor, sabendo que, por mais difícil que seja a jornada, Deus nunca nos abandona. A fé não depende dos nossos ganhos ou perdas, mas do nosso relacionamento com o Criador. O livro de Jó é um convite a todos nós para que, em meio às nossas dificuldades, possamos olhar para Deus com confiança, mesmo quando ele nos parece em silêncio. Jó, no final, não só teve sua vida restaurada, mas sua visão sobre Deus foi profundamente renovada. Ele passou de um homem que conhecia Deus, de ouvir falar, para um homem que experimentou a presença de Deus de forma pessoal e transformadora. Se você está enfrentando dificuldades, a história de Jó é um lembrete de que Deus vê seu sofrimento. Às vezes, ele permite que atravessemos o fogo da aflição para que possamos ser refinados, purificados e moldados segundo sua imagem. E assim como Jó, nós também podemos ser restaurados, não só em nossas circunstâncias, mas na nossa fé e confiança em Deus. Jó nunca recebeu todas as respostas para suas perguntas, mas recebeu algo ainda mais precioso:
A certeza de que Deus está no controle de tudo. Mesmo quando não entendemos, podemos descansar no fato de que Deus é bom, justo e fiel, e Ele sempre tem um propósito para nossas vidas. A história de Jó, portanto, não é apenas sobre sofrimento, mas sobre a profundidade da relação que podemos desenvolver com Deus, mesmo nos momentos mais difíceis. Ele é o nosso Redentor, que vive, e a Ele devemos nossa confiança total. Quando Jó começa a compreender a grandeza de Deus, ele percebe que o sofrimento não é um castigo, mas uma oportunidade de aprofundamento espiritual. A dor que ele experimenta serve para quebrar o orgulho, para purificar sua fé e para aproximá-lo ainda mais de Deus. Ele agora entende que a verdadeira sabedoria não vem da compreensão humana, mas da aceitação humilde de que Deus, em sua infinita sabedoria, faz tudo conforme sua vontade perfeita. É neste ponto que o personagem de Jó se torna um modelo para todos nós. Ele não se revolta contra o sofrimento, mas o enfrenta com a certeza de que, no final, Deus será glorificado. Ele aceita a soberania divina e reconhece que as dificuldades da vida fazem parte de um plano maior, um plano que não podemos ver em sua totalidade, mas que confiaremos pela fé. Jó aprende da forma mais difícil que o sofrimento tem um propósito muito além do que imaginamos. O homem que antes estava perdido em suas lamentações e questionamentos sobre a razão do seu sofrimento, agora tem um entendimento diferente. Ele reconhece que a verdadeira sabedoria e o verdadeiro propósito de sua vida estão em ser moldado pela mão de Deus, independentemente do que aconteça em seu caminho. O sofrimento de Jó se transforma em uma oportunidade de aprendizado profundo, que o aproxima de Deus de forma pessoal e transformadora. Deus, em sua soberania, escolhe o tempo certo para restaurar Jó. Quando os amigos de Jó, que antes o acusaram, voltam para ele, a primeira coisa que Deus faz é pedir que eles se arrependam por suas palavras injustas. Jó, então, intercede por seus amigos, mostrando que a verdadeira grandeza está na capacidade de perdoar e interceder pelos outros, mesmo quando eles nos falharam. A restauração de Jó só acontece no momento em que ele ora pelos outros, demonstrando que a fé não é apenas uma experiência individual, mas uma prática que se estende aos outros ao nosso redor. A grande lição do livro de Jó é que, no sofrimento, devemos buscar a Deus, confiar em sua soberania e, como Jó, esperar pacientemente por sua ação. Jó não sabia como as coisas iriam terminar, mas ele confiou em Deus. Ele não precisava entender tudo. Ele precisava confiar no caráter de Deus, que é bom, justo e fiel. Essa confiança inabalável foi o que permitiu a Jó resistir ao sofrimento e, no fim, ser restaurado. Ao longo do livro, vemos que a verdadeira fé não é aquela que apenas agradece a Deus pelos momentos de abundância, mas também é aquela que se mantém firme e confiada nos momentos de aflição. Quando tudo parece perdido, a fé verdadeira se mantém. A fé em Deus não é apenas para os tempos bons, mas também para os tempos difíceis, quando tudo ao redor parece desmoronar. Jó aprendeu que a presença de Deus em sua vida não depende das circunstâncias, mas é algo que transcende qualquer situação. Mesmo em meio ao sofrimento mais intenso, ele nunca perdeu sua fé em Deus. Através dessa jornada, Jó se tornou uma testemunha viva de que a verdadeira fé é forjada no fogo da adversidade. O sofrimento não tem o poder de destruir nossa fé em Deus, mas sim de fortalecê-la e purificá-la. E foi assim que Jó, no final de tudo, se encontrou com o Senhor de maneira mais profunda. Ele passou de alguém que conhecia a Deus apenas de ouvir falar para alguém que experimentou sua presença de forma pessoal e transformadora. Sua fé não estava mais dependente de suas circunstâncias,
mas estava alicerçada na certeza de que Deus é soberano e bom, independentemente do que aconteça. Agora, com a vida restaurada, Jó vive o resto de seus dias com uma sabedoria e uma paz que só podem ser alcançadas através da experiência com o sofrimento. Ele é um exemplo para todos nós, mostrando que mesmo nas maiores tribulações, é possível encontrar a paz que vem de confiar em Deus. E assim, com seus filhos ao seu redor e uma nova geração crescendo, Jó vive uma vida plena. Não mais como um homem que só conhecia a prosperidade, mas como um homem que conheceu, através do sofrimento, a verdadeira profundidade de sua fé. Esta história nos desafia a olhar para nossa própria vida e refletir sobre nossa fé. Como reagimos quando enfrentamos dificuldades? Nossa fé depende apenas das bênçãos ou somos capazes de confiar em Deus quando as coisas não vão bem? A história de Jó nos ensina que a verdadeira fé é aquela que se mantém firme, não importa o que aconteça. E assim, somos convidados a confiar em Deus em todas as circunstâncias, sabendo que, como Jó, podemos ser restaurados, não apenas em nossas condições externas, mas em nosso relacionamento com Ele. Jó, ao final de sua jornada, se vê não apenas restaurado em suas bênçãos materiais, mas transformado em seu interior. Ele se tornou mais humilde, mais dependente de Deus e, principalmente, mais consciente da grandeza divina. O sofrimento foi o canal através do qual Jó passou a entender o propósito maior de sua vida. Ele percebeu que sua verdadeira prosperidade não estava em bens materiais, mas na sua relação com Deus e no entendimento profundo de sua soberania. A restauração de Jó vai além do que podemos ver superficialmente. Embora ele tenha recebido de volta tudo o que perdeu, o mais significativo é a transformação espiritual que experimentou. Ele já não olha para a vida da mesma forma. O sofrimento lhe trouxe uma maturidade espiritual que ele nunca teria alcançado em tempos de abundância. Ele agora entende que, mesmo na dor, Deus está presente e que, através da dor, podemos alcançar uma compreensão mais profunda do seu caráter. Quando a tempestade passou e o silêncio do céu foi quebrado, Jó não apenas teve sua vida restaurada, mas sua fé também foi refinada. A fé verdadeira não é apenas sobre confiar quando tudo vai bem, mas sobre confiar em Deus, mesmo quando não entendemos os motivos do sofrimento. Jó não obteve respostas diretas para suas perguntas, mas recebeu algo muito mais profundo, a presença de Deus em sua vida de maneira tangível. Deus não explicou todas as suas ações a Jó, mas ele se revelou de uma forma que foi suficiente para transformar Jó. A fé de Jó agora não dependia de entender cada circunstância, mas de confiar no caráter de Deus. Mesmo no silêncio, mesmo na dor, Jó aprendeu a confiar que Deus era bom, justo e soberano. E no final, essa confiança foi recompensada não apenas com a restauração de sua fortuna e família, mas também com um relacionamento mais íntimo com o Criador. A história de Jó, portanto, não é apenas sobre um homem que perdeu tudo e foi restaurado, mas sobre um homem que, através do sofrimento, aprendeu a ver a vida e a Deus de uma maneira que nunca teria imaginado. Ele passou de um homem que conhecia a Deus de ouvir falar, para alguém que o conhecia de forma pessoal e profunda, um conhecedor da grandeza divina em sua própria dor. Essa é uma lição que todos podemos aplicar em nossas vidas. O sofrimento não é um sinal de que Deus nos abandonou, mas uma oportunidade de conhecer mais sobre sua natureza e sua soberania. Jó nos ensina que quando tudo parece desmoronar, devemos manter nossa confiança em Deus, porque Ele está no controle, mesmo quando não entendemos. O sofrimento pode ser a chave que nos leva a um relacionamento mais profundo com Deus, a uma fé mais refinada e a uma visão mais clara do seu poder e autoridade.
No final, Deus não apenas restaurou Jó, mas também lhe deu uma nova visão sobre o que realmente importa na vida. Ele já não se preocupava com a prosperidade ou com as riquezas, mas com a presença de Deus em sua vida e com a verdadeira paz que só pode ser encontrada ao confiar em seu caráter. A verdadeira bênção para Jó não estava em ter tudo de volta, mas em entender a fidelidade de Deus, mesmo quando tudo parecia perdido. Agora, ao olharmos para a vida de Jó, somos desafiados a refletir sobre como lidamos com nossas próprias dificuldades e sofrimentos. Será que estamos dispostos a confiar em Deus, mesmo sem respostas para nossas perguntas? Será que, em meio à dor, podemos encontrar a presença de Deus e entender sua soberania? A história de Jó nos lembra que a verdadeira fé é aquela que se mantém firme, não importa o que aconteça. Se você está passando por um momento de sofrimento ou luta, lembre-se de que Deus não te abandona. Ele está presente, mesmo nos momentos mais silenciosos. E assim como Jó, podemos confiar que Ele tem um propósito para nossas vidas, mesmo que não possamos vê-lo claramente no momento. A jornada de fé é muitas vezes uma jornada de confiança no que não vemos, e Jó nos ensina a confiar em Deus, mesmo quando o caminho é incerto. Agora que vimos o desenrolar da história de Jó e como ele foi transformado, podemos entender que a fé verdadeira vai além de simplesmente esperar pelas bênçãos. A fé verdadeira é aquela que se mantém firme, independente das circunstâncias, porque sabemos que o nosso Deus é soberano. A restauração de Jó não foi apenas uma volta à antiga vida, mas um novo começo, um novo relacionamento com Deus que o transformou profundamente. Jó, ao final de sua jornada, não apenas obteve a recompensa de sua fé, mas também experimentou a verdadeira paz e sabedoria que vem da confiança em Deus. Ele agora sabia que, independentemente das circunstâncias, Deus era suficiente. Essa confiança em Deus é a verdadeira vitória e é o que Jó, ao final de sua história, realmente encontrou. Ao longo de sua jornada, Jó teve que confrontar o vazio do sofrimento e a aparente ausência de Deus. Em momentos de angústia, ele questionou o propósito de sua dor e os motivos de sua aflição. Mas, apesar de tudo, manteve uma postura honesta diante de Deus. Sua honestidade não foi um pecado, mas uma busca sincera por respostas que ele sabia que só Deus poderia fornecer. Sua dor não foi ignorada, e a confiança de Jó, mesmo sem respostas claras, se tornou uma poderosa lição de fé e perseverança para todos nós. Na cultura contemporânea, a ideia de um sofrimento imenso, sem explicações claras, pode ser difícil de compreender. Vivemos em um mundo onde queremos soluções rápidas e respostas imediatas, mas a história de Jó desafia essa mentalidade. Em vez de uma resposta simples e direta, Deus revelou a Jó sua grandeza, majestade e mistério. Ele não precisou explicar tudo a Jó, pois o propósito maior era que Jó o conhecesse mais profundamente. A verdadeira sabedoria não vem da explicação de todas as questões da vida, mas de um relacionamento mais profundo com aquele que sabe de todas as coisas. Jó, no final de sua jornada, reconhece isso. Ele não mais questiona as razões do sofrimento, mas se entrega à soberania divina, confiando que Deus sabe o que é melhor para ele. Ao fazer isso, ele passa da angústia da busca por respostas para a paz, que vem de simplesmente confiar em Deus. Quando Deus, do meio do redemoinho, revela sua glória e seu poder, Jó compreende finalmente que, por mais que ele tenha sido um homem justo e íntegro, ele jamais poderia entender os caminhos de Deus em sua totalidade. Ele se sente pequeno diante da imensidão do Criador, e essa humildade diante de Deus é o que realmente completa sua transformação. A dor que Jó experimentou não foi em vão, pois ele foi moldado e refinado por ela. Deus não apenas restaurou a fortuna de Jó, mas lhe deu uma visão mais clara
de sua soberania. Jó, que antes conhecia Deus apenas de ouvir falar, agora vê Deus face a face. Sua restauração vai além da abundância material, alcançando uma renovação espiritual profunda. Ele agora entende que a verdadeira prosperidade não está nas riquezas, mas na comunhão com Deus. A história de Jó também serve como um aviso contra a visão simplista de que o sofrimento é sempre um castigo divino, ou que sempre temos o controle sobre tudo o que acontece em nossas vidas. A visão de Deus sobre o sofrimento é muito mais ampla e profunda. Jó foi desafiado a entender que o sofrimento pode ser uma ferramenta de transformação, um meio pelo qual Deus nos molda e nos aproxima de sua presença. Além disso, a história de Jó nos ensina sobre a importância da intercessão. Quando Deus instrui Jó a orar pelos seus amigos, ele mostra que a verdadeira restauração não é apenas uma questão pessoal, mas envolve também o outro. Jó, ao orar por seus amigos, demonstra que, apesar de tudo o que passou, ele ainda tem um coração disposto a restaurar relacionamentos e ajudar a curar os outros. A história de Jó, assim, é uma história de resistência, fé e renovação. Ela nos mostra que, por mais difícil que seja a caminhada, Deus nunca nos abandona. Ele está sempre presente, mesmo nos momentos de silêncio, e tem o poder de restaurar tudo o que foi perdido. Mas mais do que isso, ele deseja que, através do sofrimento, possamos conhecê-lo mais profundamente e confiar plenamente em sua soberania. Em nossa própria vida, muitas vezes nos deparamos com dificuldades e desafios que parecem insuperáveis. Podemos ser tentados a questionar a bondade de Deus ou a nos revoltar contra o sofrimento. Mas assim como Jó, somos chamados a confiar em Deus, mesmo quando não entendemos o porquê. O exemplo de Jó nos ensina que a verdadeira fé não é uma fé que espera apenas por respostas, mas uma fé que confia em Deus independentemente das circunstâncias. Ao refletirmos sobre a vida de Jó, somos convidados a nos perguntar: estamos dispostos a confiar em Deus, mesmo quando o sofrimento parece não ter sentido? A história de Jó nos desafia a ver além das dificuldades momentâneas e a entender que, mesmo no sofrimento, Deus está conosco, nos moldando e nos preparando para algo maior. Nossa fé é refinada na adversidade, e é no meio da dor que podemos encontrar a verdadeira paz. Jó não teve todas as respostas, mas ele encontrou algo ainda mais precioso: a confiança inabalável em Deus. E essa confiança foi suficiente para levá-lo a um lugar de verdadeira paz, onde ele não precisava entender tudo, mas sabia que Deus estava em controle de tudo. Quando chegamos a esse ponto, onde nossa confiança em Deus supera nossas perguntas e dúvidas, encontramos a verdadeira liberdade. Essa jornada de fé de Jó é um convite para todos nós. Em nossos próprios momentos de sofrimento, somos chamados a confiar, a orar, a buscar a Deus com sinceridade e, como Jó, aprender que a verdadeira bênção não está apenas nas respostas, mas no relacionamento com aquele que é o Senhor de todas as coisas.